Curso em Milagres, capítulo 11. Deus ou o ego. Introdução. 1. Ou Deus é insano, ou o ego é insano. Se examinares a evidência dos dois lados de maneira justa, reconhecerás que isso tem que ser verdadeiro. Nem Deus nem o ego propõem um sistema de pensamento parcial. Cada um é internamente consistente, mas ambos são diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Lembra-te também de que os seus resultados são tão diferentes quanto os seus fundamentos, e que as suas naturezas fundamentalmente irreconciliáveis não podem ser reconciliados por hesitações entre um e o outro. Nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. Portanto, a tua decisão é sempre uma resposta para a questão: quem é o meu pai? E serás fiel ao pai que escolheres. 2. No entanto, o que dirias tu a alguém que acreditasse que essa questão realmente envolve um conflito? Se fizeste o ego, como poderia o ego ter feito a ti? O problema da autoridade ainda é a única fonte de conflito, porque o ego foi feito em função do desejo do Filho de Deus de ser pai de si mesmo. O ego, então, nada mais é do que um sistema delusório, no qual tu fizeste o teu próprio pai. Não cometas equívocos a respeito disso. Isso soa insano quando é afirmado com perfeita honestidade, mas o ego nunca examina o que faz com perfeita honestidade. No entanto, essa é a sua premissa insana, cuidadosamente oculta na escura pedra angular do seu sistema de pensamento. Então, ou o ego que tu fizeste é teu pai, ou todo o teu sistema de pensamento ruirá. 3. Tu fazes através da projeção, mas Deus cria através da extensão. Tu és a pedra angular da criação de Deus, pois o seu sistema de pensamento é luz. Lembra-te dos raios que estão aí sem ser vistos. Quanto mais te aproximas do centro do sistema de pensamento de Deus, tanto mais clara vem a ser a luz. Quanto mais perto chegas do sistema de pensamento do ego, mais escuro e obscuro vem a ser o caminho. Entretanto, mesmo a pequena centelha em tua mente é suficiente para iluminá-lo. Traze essa luz contigo sem medo e bravamente segura-a junto do fundamento do sistema de pensamento do ego. Tens que estar disposto a julgá-lo com perfeita honestidade. Abra a escura pedra angular do terror na qual ele se baseia e traze-a para fora, para a luz. Lá verás que ela se baseia na ausência de significado e que tudo aquilo que te causava medo baseava-se no nada. 4. Meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim. Quando, afinal, tiveres olhado para o fundamento do ego sem recusares assustado, terás também olhado para o nosso. Eu venho a ti, do nosso Pai, para oferecer-te tudo mais uma vez. Não o recuses com o fim de manter escondida uma escura pedra angular, pois a sua proteção não vai salvar-te. Eu te dou a lâmpada e irei contigo. Tu não empreenderás sozinho essa jornada. Eu te conduzirei ao teu verdadeiro Pai, que tem necessidade de ti, assim como eu. Não poderás ao chamado do amor, não responderás ao chamado do amor com alegria? Tópico 1. As dádivas da paternidade. 1. Tu aprendeste a tua necessidade da cura. Trarias a filiação qualquer outra coisa, reconhecendo a necessidade da cura para ti mesmo? Pois nisso está o início do retorno ao conhecimento, o fundamento sobre o qual Deus
te ajudará a construir novamente o sistema de pensamento que compartilhas com ele. Nenhuma só pedra que colocares sobre esse sistema deixará de ser abençoada por Deus, pois estará restaurando a santa morada do seu Filho, onde a sua vontade dispõe que o seu Filho esteja e onde ele está. Qualquer que seja a parte da mente do Filho de Deus, na qual restauras essa realidade, tu a restauras para ti mesmo. Habitas na mente de Deus, com o teu irmão, pois o próprio Deus não teve vontade de ficar só. 2. Ficar só é estar separado da infinidade, mas como pode ser assim, se a infinidade não tem fim? Ninguém pode estar além do que não tem limites, porque o que não tem limites tem que estar em toda parte. Não existe princípios nem fins em Deus, cujo universo é Ele próprio. É possível tu te excluires do universo ou de Deus, que é o universo? Eu e o meu Pai somos um contigo, pois és parte de nós. Realmente acreditas que parte de Deus pode estar faltando ou estar perdida para Ele? 3. Se não fosses parte de Deus, a sua vontade não seria unificada. Isso é concebível? É possível que parte da mente de Deus não contenha nada? Se o teu lugar na sua mente não pode ser preenchido por ninguém, a não ser tu, o teu preenchimento nesse lugar foi a tua criação. Sem ti, haveria um lugar vazio na mente de Deus. A extensão não pode ser bloqueada e não tem vácuos. Ela continua para todo sempre, por mais que seja negada. A tua negação da sua realidade pode pará-la no tempo, mas não na eternidade. É por isso que as tuas criações não cessaram de ser estendidas, e é por isso que há tanto esperando pelo teu retorno. 4. A espera só é possível no tempo, mas o tempo não tem significado. Tu, que fizeste o adiamento, podes deixar o tempo para trás, simplesmente por reconheceres que nem os princípios e nem os fins foram criados pelo Eterno, que não traçou limites à sua criação, ou aqueles que criam com ele, como ele. Não conheces isso simplesmente porque tentaste limitar o que ele criou e assim acreditas que toda a criação é limitada. Como, então, poderias conhecer as tuas criações tendo negado a infinidade? 5. As leis do universo não permitem contradições. O que é válido para Deus é válido para ti. Se acreditas que está ausente de Deus, acreditarás que Ele está ausente de ti. A infinidade não tem significado sem ti, e tu não tens significado sem Deus. Não há fim para Deus e o seu Filho, pois nós somos o universo. Deus não é incompleto, e Ele não é sem o Filho. Como ficar só não foi a sua vontade, Ele criou um filho como Ele mesmo. Não lhe negue o seu filho, pois a tua recusa em aceitar a sua paternidade negou-te a tua. Vês as suas criações como seu filho, pois as tuas foram criadas em honra a ele. O universo do amor não para porque tu não o vês. Nem tampouco os teus olhos fechados perdem a capacidade de ver. Olha para a glória da sua criação e aprenderás o que Deus guardou para ti. 6. Deus te deu um lugar na sua mente que é teu para sempre. Entretanto, só podes mantê-lo dando-o como ele te foi dado. Como poderias estar lá sozinho quando ele te foi dado, porque Deus não teve vontade de ficar só? A mente de Deus não pode ser diminuída, ela só pode ser aumentada, pois tudo o que ele criou tem a função de criar. O amor não limita, e o que ele cria não é limitado. Dar sem limites é a vontade de Deus para ti, porque só isso pode te trazer a alegria que é sua, e que é a vontade de Deus compartilhar contigo. O teu amor é tão sem limites quanto o seu, porque é seu. 7. Seria possível que qualquer parte de Deus fosse sem o seu amor
E seria possível que qualquer parte do seu amor fosse contida? Deus é a tua herança, porque sua única dádiva é Ele mesmo. Como é possível dares a não ser como Ele dá? Se queres conhecer a sua dádiva para ti, dá, então, sem limites e sem fim, para aprenderes o quanto Ele te deu. A tua capacidade de aceitá-lo depende da tua disponibilidade para dar como Ele dá. A tua paternidade e o teu Pai são um. A vontade de Deus é criar, e a tua vontade é a sua. Como decorrência, portanto, a tua vontade é criar, já que a tua vontade decorre da sua. E sendo uma extensão da sua vontade, a tua tem que ser a mesma. 8. Entretanto, tu não sabe qual é a tua vontade. E isso não é estranho quando reconheces que negar é não saber. A vontade de Deus é que seja seu filho. Ao negares isso, negas a tua própria vontade e, portanto, não sabes qual ela é. Tens que perguntar qual é a vontade de Deus em todas as coisas, porque é a tua. Tu não sabes qual é, mas o Espírito Santo lembra-se dela para ti. Pergunta a ele, então, qual é a vontade de Deus para ti, e ele te dirá qual é a tua. Não se pode repetir com frequência demasiada que tu não sabes qual é. Sempre que o Espírito Santo te disser parecer coercivo, é apenas porque não reconheceste a tua vontade. 9. A projeção do ego faz parecer que a vontade de Deus está fora de ti e, portanto, não é sua. Nessa interpretação, parece possível haver conflito entre a vontade de Deus e a tua. Assim, pode parecer que Deus te pede algo que não queres dar e, portanto, priva-te do que queres. Seria Deus que só quer a tua vontade capaz disso? A tua vontade é a sua vida. Ele te deu. Mesmo no tempo, não podes viver a parte dele. Sono não é morte. O que ele criou pode dormir, mas não pode morrer. A imortalidade é a sua vontade para o seu filho e a vontade do seu filho para si próprio. A vontade do Filho de Deus não pode ser a morte para si mesmo, porque o seu Pai é vida e o seu Filho é como ele. A criação é a tua vontade porque é a sua. 10. Tu não podes ser feliz a não ser que faças o que é verdadeiramente a tua vontade. E isso não podes mudar porque é imutável. É imutável pela vontade de Deus e pela tua, pois de todo modo a sua vontade não seria estendida. Tens medo de saber a vontade de Deus porque acreditas que não é a tua. Essa crença é toda a tua doença e todo o teu medo. Todo sintoma de doença e de medo surge aqui, porque essa é a crença que faz com que queiras não saber. Acreditando nisso, tu te escondes na escuridão, negando que a luz esteja em ti. 11. É pedido a ti que confies no Espírito Santo só porque ele fala por ti. Ele é a voz por Deus. Mas não te esqueças nunca de que Deus não teve vontade de ficar só. Ele compartilha a sua vontade contigo. Ele não a impõe a ti. Lembra-te sempre do que o que ele dá, ele conserva, de modo que nada do que ele dá pode contradizê-lo. Tu, que compartilhas a sua vida, tens que compartilhá-la para conhecê-la, pois compartilhar é conhecer. Bem-aventurado és tu, que aprendes que ouvir a vontade do teu Pai é conhecer a tua própria, pois é a tua vontade ser como ele, cuja vontade é que assim seja. A vontade de Deus é que o seu Filho seja um e unido a ele em sua unicidade. É por isso que a cura é o princípio do reconhecimento de que a tua vontade é sua. Tópico 2. O convite à cura. 1. Se a doença é separação, a decisão de curar e ser curado é o primeiro passo rumo ao reconhecimento do que queres verdadeiramente. Todo ataque é um passo para longe disso, e cada pensamento de cura o aproxima. O Filho de Deus
tem tanto o Pai como o Filho, porque Ele é ambos, Pai e Filho. Unir, ter e ser é unir a tua vontade com a sua, pois a sua vontade para ti é Ele mesmo. E a tua vontade é entregar-te a Ele, porque na tua compreensão perfeita do Pai, tens o conhecimento de que há apenas uma vontade. Mesmo assim, quando atacas qualquer parte de Deus e do seu reino, a tua compreensão não é perfeita e o que realmente queres está, portanto, perdido para ti. 2. Cura, então, vem a ser uma lição de compreensão. E quanto mais a praticas, melhor professor e aprendiz vem a ser. Se negaste a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderia ter, além daqueles que foram curados por ela? Mas certifica-te de incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da tua cura. Todo milagre que realizas te fala da paternidade de Deus. Todo pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou da tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus. Em cada pensamento capaz de ferir que mantens, onde quer que o percebas, está a negação da paternidade de Deus e da tua filiação. 3. E a negação é tão total quanto o amor. Não podes negar parte de ti mesmo, porque o resto parecerá separado e, portanto, sem significado. E sendo sem significado para ti, não vais compreendê-lo. Negar o significado é falhar na compreensão. Só podes curar a ti mesmo, porque só o Filho de Deus necessita de cura. Tu necessitas dela porque não compreendes a ti mesmo e, portanto, não sabes o que fazes. Tendo esquecido a tua vontade, não sabes o que realmente queres. 4. A cura é um sinal de que queres tornar algo íntegro. E essa disponibilidade abre os teus ouvidos à voz do Espírito Santo, cuja mensagem é integridade. Ele te capacitará a ir muito além da cura que empreenderias, pois ao lado da tua pequena disponibilidade para tornar íntegro, ele possibilitará a sua própria vontade completa e fará com que a tua seja íntegra. O que é que o Filho de Deus não é capaz de realizar com a paternidade de Deus em si? Apesar disso, o convite tem que partir de ti, pois certamente aprendeste que aquele que convidas como teu hóspede habitará contigo. 5. O Espírito Santo não pode falar a um anfitrião que não lhe dê boas-vindas, porque não será ouvido. O hóspede eterno permanece, mas sua voz torna-se cada vez mais tênue em companhia alheia. Ele precisa da tua proteção só porque o teu cuidado é um sinal de que tu o queres. Pensa como ele, mesmo que seja só por um momento, e a pequena centelha venha a ser uma luz flamejante que enche a tua mente de tal modo que ele venha a ser o teu único hóspede. Sempre que convidas o ego a entrar, diminuis as suas boas-vindas. Ele permanecerá, mas tu terás te aliado contra ele. Qualquer que seja a jornada que escolheres empreender, ele irá contigo à espera. Podes confiar seguramente na sua paciência, pois ele não pode deixar uma parte de Deus. No entanto, tu precisas de muito mais do que paciência. 6. Nunca terás descanso enquanto não conheceres a tua função e não cumprires, pois só nisso é que a tua vontade e a do teu Pai podem ser totalmente unificadas. Tê-lo é ser como ele, e ele se deu a ti. Tu que tens a Deus, tens que ser como Deus, pois a sua função veio a ser a tua, com a sua dádiva. Convida esse conhecimento a voltar à tua mente e não permitas que nada que os obscureça a penetre.
o hóspede enviado por Deus a ti, ensinar-te-á como fazer isso. Se apenas reconheceres a pequena centelha e estiveres disposto a deixá-la crescer. A tua disponibilidade não precisa ser perfeita, porque a sua é. Se apenas ofereceres a ele um lugar pequeno, ele o iluminará, tanto que tu permitirás que ele seja aumentado com contentamento, e através desse aumento começarás a te lembrar da criação. 7. Preferes ser um refém do ego ou um anfitrião de Deus? Só aceitarás a quem convidares. Está livre para determinar quem será o teu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá contigo. No entanto, isso não é liberdade real, pois ainda depende do modo como o vês. O Espírito Santo está lá, embora ele não possa ajudar-te sem o teu convite. E o ego não é nada, seja ele convidado por ti ou não. A liberdade real depende das boas-vindas à realidade. E dentre os teus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Conhece então quem habita contigo meramente, reconhecendo o que já está presente, e não te satisfaças com consoladores imaginários, pois o Consolador de Deus está em ti.